Tá, beleza, professor. Então vou começar a apresentar então. Tá, só espera um pouquinho, então, boa noite. Só começar a nossa gravação. Boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Vocês estão no 10º período, último período, e vocês têm que apresentar o TCC daqui 2 dias. Então, hoje a gente vai dar prioridade para vocês apresentarem o TCC aqui e para irem treinando, para eu poder dar dicas para vocês e etc. Nós vamos fazer do seguinte modo. Primeiro vai apresentar a equipe do Guilherme e do Lucas e depois do Maicon e do Léo. Depois de cada equipe, eu vou fazer algumas considerações. Isso tudo está sendo gravado, vai lá no portal, então vocês podem rever essa gravação amanhã, por exemplo, ou hoje, depois da aula, para melhorar algumas coisas. A ideia aqui é o seguinte, que vocês me apresentem do jeito que vocês fizeram, como vocês apresentariam no sábado. E daí, a partir daí, eu vou dar dicas para vocês. Então, em nenhum momento eu vou interromper a apresentação de vocês. Inclusive, eu vou cronometrar a apresentação para ver se está dentro do tempo. Eu vou fazer anotações durante a apresentação e depois eu vou fazer conjecturas para vocês. Eu vou fazer perguntas, eu vou sugerir modificações, correções, etc. Isso vai ser sobre os slides e sobre a fala, a apresentação oral, tá? Professor, só uma dúvida aí. O professor André, que vai estar na banca, ele pediu para a gente apresentar ao vivo funcionando o nosso protótipo. Aqui para você, eu acho que não vai ter como, porque o Léo está na casa dele e eu estou na minha. No sábado eu vou lá na casa do Léo, a gente vai apresentar de lá com 2 câmeras. A gente pode mostrar para você só o vídeo funcionando e... Pode poder incrementar o tempo? Pode sem como problema. se a gente fosse fazer, né? Tipo, como se a gente fosse mostrar o protótipo, só que daí, no caso, vai estar o vídeo, né? Não vai ser o protótipo. Sim, para mim, sem problema. Agora, eu vou cobrar de vocês o tempo. Eu vou chamar a atenção se, por acaso, o tempo passar. Porque o tempo é muito importante, gente. O tempo, ele é pré-estabelecido para a gente ter uma autodisciplina. Senão, a gente vai começar a falar assim, não vai parar nunca, né? Então, é sempre bom e importante seguir o tempo pré-estabelecido, o máximo possível perto do normal, tá? Então, para mim, não tem problema vocês apresentarem vídeo, mas lembrem-se que no sábado vocês vão ter uma restrição de tempo para apresentar esse protótipo funcionando na prática ali, tá? Vocês têm que se lembrar bem disso. Então, recapitulando, cada um vai mostrar a sua apresentação, eu vou cronometrar e vou fazer uma série de considerações. Assim que vocês terminarem, eu vou conversar com cada equipe de cada vez. E eu queria que vocês se lembrassem, gente, que as minhas considerações só têm um objetivo: ver vocês terem muito sucesso. É só esse objetivo, eu não tenho mais nenhum objetivo na aula de hoje ao fazer essas considerações. Eu só quero o sucesso de vocês. Então, pensem assim sempre, que essas considerações que vão ser feitas hoje é para o crescimento de vocês. Em nenhum momento é uma crítica, tá? Assim como se eu fizer elogios, que eu acho que eu vou fazer mais elogios do que críticas, assim como se eu fizer elogios, que esses elogios não subam a cabeça. Sempre mantenham os pés no chão, tá? Esse é o mais importante. Vocês podem ficar lisonjeados com os elogios, podem até ficar chateados com críticas, mas sempre levem aquilo para o crescimento de vocês. Vocês estão na graduação, vocês ainda podem errar. Daqui a pouco tem coisas que a gente não pode mais errar. Então, aqui é o momento de errar e aqui é o momento de aprender, tá bom? Vocês sabem como usar o Google Meet, Guilherme, Lucas, Maicon, Léo? Eu acho que eu lembro aqui, professor, da outra apresentação lá.
Tá, então é só você ir naquela barra branca de baixo, apresentar agora e clicar uma janela. A apresentação já tem que estar pronta, já tem que estar aberta por trás, numa janela por trás do coisa. Então, Guilherme e Maicon, por favor, podem abrir a apresentação de vocês. Estejam à vontade. Tá, peraí, professor. Aqui vai uma janela ali? Isto, uma janela. É bom lembrar, gente, que quando a pessoa que está apresentando o slide, da onde que está, do computador que está saindo o slide, ela não vai enxergar as outras pessoas, tá? Ela não Tá vai aparecendo aí, professor? Tá aparecendo, ótimo. Então, o Lucas agora que compartilhou, ele não está enxergando as outras pessoas. Então, você tem que ter um pouco de autocontrole, autodisciplina, para imaginar que você tem um público, tá? É muito importante. Vocês vão, uma parte vai apresentar um e outra parte outro, ou só um vai apresentar? Não, vai intercalar, professor. Intercalado, professor. Tá bom. Então, atenção, vocês estão prontos para começar? Sim, professor. Então, eu vou começar o cronômetro. Agora, pode começar. Primeiramente, boa noite a todos. O meu nome é Lucas Eduardo Nascimento. Eu estou fazendo esse trabalho em colaboração com o aluno Guilherme Alves Mingorance. Bom, o tema do nosso trabalho é automação com variação do fluxo luminoso em ambientes residenciais. O nosso orientador é o professor mestre Rafael Pormoschi Linécio. Bom, antes de dar início ao nosso trabalho, eu trago aqui uma notícia, né? Bom, essa notícia ela informa como que a utilização da automação com a dimerização na iluminação de uma indústria teve uma redução significativa dos custos. Bom, antes da implementação desse sistema, uma determinada indústria ela tinha um custo de R$88 mil anuais, só com a parte de iluminação. No gasto geral de energia elétrica. E depois que foi implementado o sistema de iluminação, esse gasto teve uma redução para R$13 mil, aproximadamente 84% de redução no consumo de energia elétrica. Então, são dados significativos. Bom, por que utilizar um sistema de automação com variação do fluxo luminoso em ambientes residenciais? Bom, além de trazer automação, ela trazer um conforto e uma comodidade, a utilização da automação com iluminação dimerizável, ela possibilita uma redução no custo de energia elétrica, e com isso você consegue também aumentar a vida útil das lâmpadas, porque você não vai trabalhar sempre com a capacidade total dela, então você consegue estender a vida útil desse equipamento. Bom, justificativa, né, o que levou a gente a escolher esse tema? Foi situações vivenciadas no trabalho por mim, eu trabalhava numa empresa de automação, né, então esse assunto específico gerou uma incógnita para mim, né, eu queria trabalhar nessa área, então achei interessante a gente pesquisar algo relacionado, e a gente vivenciou alguns assuntos em laboratório, na qual a gente começou a trabalhar com sensores, né, no caso, sensor de luminosidade, o LDR, então a gente decidiu fazer algo relacionado a isso no nosso trabalho. Bom, nosso objetivo geral é transformar um sistema de iluminação comum em um sistema de automação de iluminação com dimerização. Alguns objetivos específicos do nosso trabalho a influência da temperatura de cor em lâmpadas em ambientes residenciais, a melhora da eficiência energética e lâmpadas dimerizáveis que se adequam melhor a esse sistema. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Bom, um dos principais conceitos aplicados no nosso trabalho foi o conceito de dimerização. Consiste na regulação gradativa e controlada do nível de iluminância, através de equipamentos programados ou de um controle remoto, no caso o dimmer. Ou seja, a dimerização é a capacidade de controlar o fluxo luminoso de uma lâmpada. E com base nos estudos do nosso trabalho, vimos que nem todas as lâmpadas são dimerizáveis. Os exemplos de lâmpadas dimerizáveis são as lâmpadas dimerizáveis LED,
que são lâmpadas que apresentam um circuito elétrico com dimmer, são lâmpadas mais controláveis, adaptáveis, as lâmpadas dimerizáveis halógenas, que possuem potência elevada, maior rendimento luminoso, e as lâmpadas dimerizáveis incandescentes. Porém, essas lâmpadas não são muito comercializadas, devido ao sua alta energia, alto custo de energia. Bom, o controle da intensidade luminosa proporciona uma excelente eficiência energética, e com isso, proporciona um benefício à economia no setor energético. Além de diminuir o consumo de energia, aumenta também a vida útil das lâmpadas. O nosso trabalho está baseado principalmente na norma NBR 5410, que é referente às condições e regras de instalações elétricas de baixa tensão, com enfoque na previsão mínima de cargas para a iluminação. Bom, para uma iluminação adequada, correta, utilizamos também os principais conceitos da luminotécnica. O primeiro deles é a iluminância, que é o fluxo luminoso que reflete uma determinada área, sendo a sua unidade determinada, consiste em lux. Outro conceito importante é o conceito de fluxo luminoso, que é a quantidade de energia expressa por uma fonte luminosa e ponderada pelo olho humano. O último conceito também muito importante aplicado no nosso trabalho é o conceito de eficiência luminosa, que é a relação, a associação entre o fluxo luminoso e a potência elétrica. Porém, o valor da eficiência luminosa é dado pelo fabricante. Outro conceito importante é sobre a iluminação moderna, que refere-se à utilização da temperatura de cor das lâmpadas. Em temperaturas de lâmpadas com temperatura mais quentes, por exemplo, as lâmpadas LED, que apresentam cor de branco fio entre 6.000 e 6.000 Kelvin, buscam aumentar a concentração, ou seja, elas são utilizadas para aumentar a concentração em ambientes de trabalho, tá? Já as lâmpadas que apresentam cores de temperatura mais baixas são utilizadas para a sensação de conforto, ou seja, utilizada em ambientes, em quartos, principalmente quartos, salas de estar. Um exemplo de lâmpada fria é as lâmpadas halógenas, que apresentam entre 2.800 Kelvin. Ali, como mostra a figura 7, a iluminação é muito importante dependendo do ambiente. Por exemplo, em ambientes hospitalares, exige uma adequação, uma iluminação com norma adequada. A metodologia nossa utilizada foi buscar em pesquisa bibliográfica, foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi em pesquisa bibliográfica, a utilização de artigos, vídeos didáticos. Depois, a nossa segunda etapa foi subdividida em 3 etapas. As pesquisas referentes aos sensores de luminosidade, que são as lâmpadas LED, as lâmpadas halógenas, as lâmpadas incandescentes. Depois foi feito estudo para desenvolver o código para a leitura da variação da luminosidade. E, por fim, foi feita a comunicação entre o microcontrolador, como será dito pelo colega Lucas, e o circuito eletrônico. A terceira etapa foi inicializada as simulações do projeto e, por fim, a montagem do protótipo. Passo agora a palavra para o colega Lucas. Bom, eu vou falar um pouco sobre o protótipo, né, como que funciona o nosso protótipo, né. Então, nosso protótipo ele é alimentado por uma tensão AC. Bom, essa tensão ela vai passar por um retificador, né, que vai transformar essa tensão alternada em contínua, né, por causa dos dispositivos eletrônicos. Bom, ela vai passar por um acoplador. O que seria esse acoplador? Ele envia sinais de luz e ele tem uma interação muito boa em um sistema controlado e um sistema controlador. No caso, o sistema controlador, que é o Arduino, que a gente utilizou no nosso projeto, o Arduino Uno, e o sistema controlado é nosso circuito eletrônico, que está composto por LEDs e o LDR. Bom, em seguida, depois de passar pelo acoplador, ele passa por um circuito chamado Schmitt Trigger, que vai ser o ZC. O ZC é o Zero Crash, que é toda vez que a senoide passar por 0, ele vai mandar um pulso para o pino digital do Arduino. O Arduino possui alguns pinos digitais, e ele vai mandar um pulso para o pino 2 do Arduino, que é o pino que possibilita você fazer interrupções. Bom,
Conforme, depois ele passar pelo circuito Spitz-Trigger, vai para o LDR. Bom, conforme o LDR verifica a luminosidade, e se tiver uma variação da luminosidade no ambiente, ele vai variar o ângulo de disparo do TRIAC. Então, cada leitura dele, ele vai fazer uma variação no ângulo de disparo. Então, a parte muito importante da dimerização é quando a senoide passa por zero. Então, toda vez que ela passa por zero, há uma interrupção, então não há energia. Bom, por exemplo, assim, ele varia de 0 a 100, então o ângulo de disparo do TRIAC, né? Então, a gente definiu um exemplo assim, se a luminosidade tiver aproximadamente 80%, com o LDR identificar isso, ele vai entender que aquele ambiente precisa de aproximadamente 25% da intensidade luminosa da lâmpada. Então, se ela tiver maior que 80%, a lâmpada vai entregar 25%. Então, se tiver, por exemplo, menor que 80 e maior que 50, a lâmpada vai estar aproximadamente 50% da sua potência total. E assim até chegar a 100%, quando ela vai estar acima de 20%. Aí, por exemplo, na imagem 8, o LED amarelo está aceso, então ele está indicando que a lâmpada está com aproximadamente 25% da potência total. Na figura 9, está aceso o LED verde, então ele está indicando que a lâmpada naquele momento está com 50% da sua potência total. Na figura 10 está aceso um LED branco, então ele está indicando que a lâmpada naquele momento está usando 75% da sua potência total. E por último, na figura 11, com o LED vermelho, ele está indicando que a lâmpada está na sua potência total, então ele está utilizando 100% da sua potência. Bom, aqui a gente tem um videozinho do funcionamento. Lucas? Saiu fora aqui, professor? Começa... compartilha de novo. Quando você for passar o vídeo, só toca ali naquele ponto. Tá entrando. Saiu de novo, Lucas. Saiu de novo? Tá, peraí, professor. Isso, agora está aparecendo. Próximo slide. Não, antes, isto. Só toca em cima do vídeo. Só toca em cima do vídeo. Aqui, né? Só toca. Isto. Agora não faz mais nada. Não. Volta um slide. Toca em cima do vídeo com o cursor. Agora foi. Bom, resultados, né? Bom, os resultados que a gente chegou com o nosso trabalho, a gente conseguiu reproduzir um sistema de automação de iluminação, né? Então, a gente criou um código, né? E esse código, ele está armazenado no Arduino. Então, se você implementar esse sistema no sistema de iluminação, conforme vai ter a variação da luminosidade durante o dia, ele vai ocorrer essas variações na lâmpada, né? Então, até o nosso próximo tópico, né, o nosso circuito, ele possui 4 variações luminosas, né, então ele vai variar entre 25, 50, 75 e 100% durante o dia, né, de acordo com a leitura do sensor de luminosidade. Bom, infelizmente a gente não conseguiu implementar esse sistema numa residência, por exemplo, para ter os dados concretos, mas
com toda certeza, implementando esse sistema num circuito de iluminação, ele vai gerar economia de energia elétrica, porque ele não vai trabalhar sempre com a intensidade total da lâmpada, só vai trabalhar com a necessidade daquele ambiente naquele momento, então evitando o desperdício de energia elétrica. Bom, a gente concluiu com o nosso trabalho que a utilização da dimerização LED, incorporada com automação, é uma excelente opção para economia de energia elétrica, né? Você só vai utilizar a energia necessária, então vai ter uma eficiência energética excelente, e com isso você vai conseguir prolongar a vida útil do seu sistema de iluminação, devido a não utilizar sempre a potência total, então esse equipamento não vai estar trabalhando sempre no seu limite. E o sistema de iluminação com a dimerização é essencial para você obter o melhor conforto visual, porque, como o Guilherme falou, né, o ambiente, a forma que você utiliza a iluminação no ambiente, ela interfere diretamente no seu conforto visual. Essas foram as referências que a gente utilizou para a montagem do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção, professor. Vamos aplaudir, gente. Oh. Não, Lucas, volta lá a tua apresentação, Lucas. Coloca lá de novo. Pô, professor, fiquei nervoso, professor. Caramba, achei que nem ia ficar nervoso. Meu Deus. Se você não ficasse nervoso, eu ia achar estranho, porque é para você ficar nervoso. Você, o Guilherme, o Maicon, o Léo, é para vocês ficarem nervosos. Lucas, coloca a tua apresentação de novo, por favor. Eu quero discutir ela. Coloca lá no primeiro slide. Vamos lá, então. Olha, Léo e Maicon, essas discussões que eu vou fazer agora, elas já servem para vocês também, tá? Em primeiro lugar, nesse primeiro slide, pode tirar curso. Só deixa bacharelado em engenharia elétrica. É óbvio que é um curso de bacharelado em engenharia elétrica, tá? Tá, professor. Deixa eu só... Eu não entendo nada dessa parte aí, mas pelo que eu entendi, o sistema de vocês, ele tem um sensor que vai ver quanto de luz natural tem, e ele acende a lâmpada só para complementar aquela luz natural, é isso? Isso, professor. Ele tem 4 variações possíveis: 25, 50, 75 e 100% da potência total da lâmpada. Mas é ele que decide qual é a potência que ele vai dar. Isso. Ele vai verificar a luminosidade ambiente, né? E aí, no nosso código, a gente utilizou, né? Conforme ele achar que aquele momento precisa de 50%, ele vai deixar a lâmpada em 50%. Fantástico isso. Amei a ideia. Quando vocês comercializarem isso, me falem que eu quero comprar alguns aqui para casa, tá? Vocês prometem isso? Vocês vão me falar? Não, eu tô falando sério. Por que vocês não desenvolvem um produto desse comercial? Eu acho que seria fantástico. Fantástico. Para iluminação de exteriores, por exemplo, quando tem o pôr do sol, o nascer do sol, você pode gastar bem menos energia. Aqui no Brasil, o nascer e o pôr do sol não são tão longos. Mas você vai, quanto mais para o norte, mais para o sul você vai, mais você vai ver isso. Na Alemanha, por exemplo, o pôr do sol pode ter 1h30 de duração, é algo, assim, surreal. Então, eu achei fantástico o trabalho de vocês. E esse aproveitamento, professor, tem um dado lá que das 9 da manhã até 5 da tarde, é o horário que, digamos, não precisa que a lâmpada trabalhe na sua potência total, né? Então, é um período muito longo de tempo, né? Por isso que ele traz uma redução do custo muito alta. Para interiores, eu acho que vai até mais ainda, né, do que eu falei para exteriores, mas para interiores, acho que é mais importante. Bom, vocês usaram 14 minutos e 37 segundos. Eu não parei a contagem naquele problema. Isso faz parte. Pode acontecer um problema lá no dia da defesa? Claro que pode. Ainda mais que a gente está no ensino remoto aqui agora, todo mundo ainda está se adaptando. É desejável que aconteça um problema? Óbvio que não. Tá? Então, assim, vocês gastaram quase 1 minuto para resolver aquele problema. Então, isso significa que vocês
apresentaram o trabalho de vocês em mais ou menos 13 minutos e meio. Para mim, Klaus está dentro de uma faixa plenamente aceitável. Entre 13, 14 até 16 minutos, eu, como banca, aceitaria sem problema algum, tá? Quando é colocado 15 minutos. Então, já peguem o jeito. Só clicar em cima uma vez e pronto. Entendeu, Lucas? Entendi, professor. Eu não tinha feito esse teste ainda no Meet para ver, né? Então, eu até sugiro o seguinte, que você e o Guilherme façam um Meet um com o outro, e daí você experimente para ver isso, até você pegar. As primeiras aulas que eu fui dar com o Meet, aqui esse semestre, que eu comecei com o Meet em agosto, comecinho de agosto. Vocês não sabem, mas eu fiquei treinando com meu filho e com a minha filha. Eu criava uma apresentação, uma videochamada pelo Meet, mandava para eles, o Gustavo e a Stephanie, vamos treinar aqui. E eles ficavam me ouvindo falar, passar slide e tal, para treinar, para não acontecer problemas, né? Isso é bem natural, gente. É super natural, tá? Não se assustem. Próximo slide. Pode passar, próximo. Aí. Não, volta. Volta um slide, Lucas. Isto. Vocês colocaram várias figuras. Ótimo, maravilhoso, fantástico. A única coisa que eu faria de diferente. Vocês estão vendo o meu cursor aqui? Conseguem ver o meu cursor andando? Vixe, eu não tô vendo nada, professor. Não, mas o Guilherme consegue? Não dá para ver, professor. Não, então tudo bem. Acho que não, professor, porque você não tá compartilhando a tela, né? Tá, tudo bem, sem problema, viu? Ó, apesar de ter feito umas 100 aulas no Meet esse semestre, eu ainda não sei tudo. Normal. Mas o que eu diria para vocês? Coloquem o título da figura em cima, mas não escrito figura 1, figura 2. Só coloquem o título. E embaixo, em vez de colocar fonte, site e tal, só coloque, sabe esse endereço que tem na barra em cima, na barra do... Eu uso o Google Chrome, né? Tem na barra do Google Chrome o endereço completo. Peguem aquele endereço e colhem ele embaixo da figura. Só que faça uma letra menor, eu diria no máximo letra 10. Simplesmente peguem aquele endereço e colhem embaixo. Então, vão lá no Google Chrome, por exemplo, pegam o endereço que está lá em cima, né? Vocês copiam e entram no PowerPoint e só colam. Dá o comando de colar, pode ser Ctrl V, por exemplo. E daí ele mesmo vai criar uma caixa de texto. Selecionem, coloquem uma letra 10, por exemplo, e deixem daquele jeito, tá? Porque a figura, na verdade, gente, a figura é para ilustrar. A figura é para... como eu vou dizer para vocês? Para ajudar no entendimento daquilo, principalmente quando a gente pega a figura da internet. É para ilustrar, é para deixar mais bonito, é para dar alguma informação a mais. Então, eu colocaria o título em cima, e olha, tem um erro de português ali, a solução definitiva em iluminação eficiente. Eu colocaria o título em cima, sem colocar figura 1, figura 2, figura 3, nada disso. E embaixo eu simplesmente copiaria o endereço lá de cima do Google Chrome e colaria ali em uma letra 10, por exemplo. Tá ok, professor. Isso vocês podem fazer para todo o resto. Para todo o resto, tá? Próximo slide. Olha, a mesma coisa aí.
a figura, você pode colocar o título em cima, mas não coloque figura 1, figura 2, só coloque um título, de preferência centralizado em cima da figura. E daí embaixo você coloca o endereço completo, aquele que está lá em cima no Google Meet, tá? E outra coisa muito importante, letra maior nas frases, nos textos, nos tópicos que vocês colocarem. Esta letra está muito pequena. Eu quero que vocês observem. Embaixo daquela pergunta, tem um espaço muito grande vazio, estão vendo? Uhum. E não é bom deixar grandes espaços vazios. É bom distribuir de forma meio equânime, assim, meio parecida. Entenderam? Fale, Guilherme. Não, meio uniforme, né, professor? Meio... Uniforme, exatamente. Palavra maravilhosa. Meio uniforme. Mesmo porque, quando a pessoa vai ver a apresentação de vocês, ela pode não enxergar muito bem, tá? Próximo slide. Pode passar, Lucas. Isso. De novo, letra maior. E vocês estão vendo que do lado direito tem um vazio muito grande? Uhum. Sabe o que eu faria? Eu iria lá no Google Imagens e colocaria lá justificativa. E pegaria uma imagem bem legal que representasse justificativa. E colocaria no lado direito desse slide. Lógico, tem que aumentar o tamanho da letra no slide, obviamente. Tanto do título do slide quanto dos tópicos. Tá bom? Tá bom, professor. E daí não se esqueçam de copiar o endereço eletrônico lá de cima do Google Chrome e colocar debaixo da figura. Próximo slide. A mesma coisa aí, aumentar o tamanho da letra para ficar até mais bem distribuído. E eu até diria, no objetivo específico, vocês viram que vocês começaram o objetivo geral com verbo? Transformar. O objetivo específico também tem que começar com verbo. Então, eu diria assim, estudar a influência da temperatura de cor em lâmpadas. Estudar a melhora ou a melhoria da eficiência técnica. Estudar quais lâmpadas dimerizáveis se adequam melhor a esse sistema. Tá? Objetivo específico sempre começar com verbo também, assim como com o objetivo geral. Ok, professor. Próximo slide. O que é isso daí, gente? Não tem nenhum título no slide, só tem direto o assunto. O que é isso? Seria a introdução, professor. Então coloca a introdução. Tá. Na verdade eu tirei, professor, achei que não, tem que ter introdução, tá? E daí, de novo, aumenta o tamanho das letras, coloca esta figura, inclusive, vocês nem precisam colocar título, que é uma figura simplesmente ilustrativa, tá? É uma figura para deixar mais bonito o slide, mais atrativo visualmente. Então, eu nem colocaria título na figura, eu faria ela um pouquinho maior, aumentaria ela. Eu primeiro vou aumentar a letra, depois eu aumento a figura para tentar, que nem o Guilherme falou, ocupar de forma uniforme o slide sem deixar grandes espaços vazios. E debaixo da figura eu pego o endereço lá em cima do Google Chrome e copio e colo ali e coloco numa letra 10, por exemplo. Tá? Próxima figura. De novo, aumentar o tamanho da letra, né, nos tópicos. E, de novo, colocar o título da figura em cima, sem precisar colocar a figura 3 e tal. E o site, o endereço certinho embaixo. O endereço completo embaixo.
Agora, essa figura, gente, está um pouco apagada. Não tem uma figura melhor para representar isso daí? Tem alguns modelos diferentes, professor. Se vocês puderem pegar uma figura melhor, seria mais... daria uma impressão melhor, tá? Próximo slide. Esse slide tá ótimo, só, de novo, coloquem o título da figura em cima, não precisa colocar figura e tal, só o título, e embaixo da figura coloquem os endereços que estão lá em cima no Google Chrome. Próximo. Na metodologia, gente, eu não colocaria essa primeira frase, eu colocaria já primeira, segunda, terceira e quarta etapas. Por que isso? Porque daí vocês falam a primeira frase. Olha, esse trabalho foi desenvolvido em 4 etapas. Então eu não preciso colocar isso. Isso é uma frase comum. Eu posso falar essa frase. O mais importante de informação desse slide são as 4 etapas. E daí sim vocês colocam do jeito que está, só aumentam, né, o tamanho das letras e falam a primeira frase, entenderam? Sim, professor. Tiram a primeira frase e falam o resto. Tá ok. Próximo slide. Eu colocaria aí primeiro um título maior, resultados, e logo depois dele embaixo, mas logo embaixo mesmo, resultado bem em cima e embaixo protótipo. Agora, eu dou uma sugestão para vocês. Cada figura dessas, se vocês olharem os títulos são todos iguais, tá? A autoria, fonte é autoria própria. Então, como vocês mesmos tiraram essas fotos, eu não colocaria fonte, porque é de vocês mesmos. Vocês estão na apresentação, não no trabalho escrito. No trabalho escrito precisa. Na apresentação, não. Mas eu ligaria essas fotos com flechas e mandaria entrar a flecha à medida que eu vou explicando. Então, uma coisa que vocês podem melhorar bastante na explicação desse slide é que vocês explicaram sem mostrar cada situação. Então, eu diria assim, por exemplo, olha, a primeira situação é quando ele está ligado a 25%. Daí a figura 8. Vocês podem usar o cursor para mostrar qual que é, ou vocês podem fazer algum outro recurso. Daí, para mostrar a segunda situação, que é com 50%, eu usaria uma flecha indo dessa figura que vocês intitularam 8 para 9. E daí eu mostraria com o cursor mesmo a figura 9. Para mostrar 75% de iluminação, eu faria uma flecha do 50% até os 75%, e daí eu mostraria com o próprio cursor os 75%. Mas eu iria explicando e já mostrando. Não é primeiro explicar tudo e daí mostrar cada um deles. Entenderam? Explica o primeiro com detalhe que vocês quiserem. Vocês são os caras nisso. A explicação de vocês foi muito boa. Até eu entendi. E olha, para eu entender essas coisas, precisa ser bem explicado. Eu só estou dando umas dicas para vocês usarem uma forma mais didática. Então, vocês podem até fazer aparecer só a primeira figura, depois entra a segunda, depois entra a terceira, e depois entra a quarta, e depois entra a quinta, que é a do meio, é o sistema inteiro. Tá? Então, discutam entre vocês qual seria a melhor situação. Se vocês colocam flechas, se vocês entram as figuras uma de cada vez. Lá no PowerPoint dá para fazer isso.
deixa eu até abrir o PowerPoint para ver, quando vocês vão em animações. Se vocês abrirem o PowerPoint, ó, está sendo gravada essa aula, depois eu vou postar. Mas se vocês forem lá no PowerPoint em animações, daí vai aparecer lá, vai ter a opção de nenhuma ou aparecer, esmaecer, surgir, etc. Daí vocês clicam na figura, vocês deixam as 5 figuras, daí clicam na primeira figura, coloca lá aparecer, daí automaticamente ele vai fazer com que aquela figura apareça por primeiro, daí vão na segunda figura, clicam lá, aparecer, daí vocês vão ver que ele vai dar um número para aquela figura, vai ser o número 2. Então, ele vai primeiro aparecer a figura 1, depois vocês precisam clicar na apresentação, clicar para aparecer a figura 2, depois clicar para aparecer a figura 3, depois clicar para aparecer a figura 4 e clicar para aparecer a figura 5. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês estão numa ordem lógica. Se vocês colocarem todas as figuras ao mesmo tempo, e principalmente o jeito que está aqui, as pessoas vão olhar todas ao mesmo tempo, tá? E daí elas vão começar a se confundir, elas vão começar a se distrair em relação ao que vocês estão falando. Vocês não precisam fazer essas figuras aparecerem numa ordem, tá? Mas vocês podem colocar flechas. Quando vocês colocam flechas, as pessoas automaticamente, a visão delas, a mente delas está dizendo, siga a flecha, siga a flecha, siga a flecha. Do jeito que está agora, a gente não sabe para onde olhar no slide. Vocês estão compreendendo isso que eu quero dizer? Sim, professor, sim. Tá, ótimo. Próximo slide. Eu aumentaria o vídeo, tá? É só você selecionar o vídeo e aumentar ele, tá? Ele aumenta sem problema nenhum. E outra coisa muito importante, quando vocês estiverem com o vídeo andando, expliquem. Não deixem o vídeo andando sozinho, porque o vídeo não tem som. Se o vídeo tivesse uma narração própria, tudo bem, vocês não precisam falar durante o vídeo, tá? Mas, como ele tem narração, como ele não tem narração própria, vocês precisam narrar. Eu gostei, e olha, o vídeo é a mesma coisa que o outro slide, só que agora é em andamento, funcionando, vendo funcionar. Então, vocês vão, em 2 slides, falar a mesma coisa. Professor, isso não é ruim? Não, no caso de vocês não é ruim. No caso de vocês, reforça aquilo que vocês fizeram. Então, não deixem o vídeo passando sem falar alguma coisa, tá? Próximo slide. De novo, letras maiores, e eu colocaria uma figura aqui, tá? Eu escolheria uma figura, só para ilustrar, para não deixar o slide vazio, tá? Próximo slide. De novo, aumenta o tamanho das letras. Não precisa colocar figura. Talvez diminuam o quadrado onde que estão as frases. Deixem uma margem dos lados, uma margem em cima, uma margem embaixo, e aumentem o tamanho das letras. Tá bom? Próximo slide. Volta, aí tudo bem, aí sem problema, mas volta um pouquinho. Tem um slide lá que vocês falaram da norma 510. Volta naquele slide. Volta. Aí, bem aí. Tem uma coisa que eu quero falar. E o que significa NBR? Vocês sabem? A NBR é uma normativa brasileira, né, professor? É uma norma brasileira. Então, vocês falaram assim, a norma NBR. Peguei vocês! Peguei vocês! Vocês falaram a norma NBR, mas NBR já é uma norma.
já significa norma brasileira, tá? Então, ou vocês, eu falaria simplesmente NBR 5.500 ou 5410, 5.000. A gente fala 5410. Normalmente se fala assim também. Fale só NBR, não fale norma NBR, porque daí é uma redundância, tá? Você está falando duas vezes a mesma coisa. Mas olha, de novo, parece que eu falei muito, mas a apresentação de vocês já está muito boa. Vocês falam muito bem, vocês estão de parabéns. Vocês não colocaram grandes frases, quer dizer, vocês passaram confiança para quem estava assistindo. Quem estava assistindo pensou, os caras sabem o que estão fazendo, hein? Não são burros, não. E é só dar essas melhoradinhas que eu falei. Como eu estava comentando, está sendo gravado, hoje à noite ainda baixo para o sistema, coloco lá no AVA e daí vocês podem voltar e rever as observações que eu fiz. Mas Lucas e Guilherme, vocês estão de parabéns. Tomando esses cuidados, pequenos cuidados, vocês vão se dar muito bem. Não se esqueçam de ver um lugar com boa iluminação atrás de vocês, tá? Ou no ambiente onde que vocês estão, para aparecer bem a imagem de vocês, enquanto vocês estão aparecendo ali. Não deixem só o avatar, tá? Apareçam vocês, o vídeo de vocês ali, como eu estou agora, né, no momento, e usem uma roupa decente, não precisa terno e gravata, mas usem uma roupa decente, tá certo? Tá certo, obrigado pelas considerações, professor. Obrigado, professor. Coração mesmo. E eu queria lembrar vocês são bons, tá? Tenham confiança nisso. Vocês entendem muito do assunto. Tenham confiança nisso. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Então vamos para o próximo. Maicon. O Maicon saiu da reunião? Não, saiu, voltou. Maicon e Léo, vamos lá. Maicon. Vamos lá, professor. Estamos aqui. O Léo já vai compartilhar aí. Vamos começar? Bora. Então estejam à vontade. Já sabe como... o Léo vai passar. Ótimo, Léo. Parabéns. 1, 2, 3. Começando. Boa noite, professor. Meu nome é Maicon Talamini da Silva. E o meu colega Leonardo de Lara. Para. Deu problema, professor? Deu problema. De novo, Léo... Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. É que eu tinha esquecido de me desmutar aqui, professor. Obrigado por ter voltado. Lembrem-se que eu, se fosse vocês, amanhã eu ainda faria um teste um com o outro. Tá? A gente está fazendo isso, professor. Para exatamente pegar o jeito do Google Meet. Eu falo isso de experiência própria, tá? Se vocês não acreditam que eu fiquei treinando com os meus filhos, é sério, eu fiquei treinando, antes da primeira aula com o Google Meet, eu fiquei treinando com os meus filhos. Eles tiveram que ter muita paciência comigo. Eles lá no quarto deles, teve uma vez, por exemplo, que foi assim, minha filha no quarto dela, meu filho no quarto dele e eu aqui no escritório da casa, a gente na mesma reunião do Google Meet, né? Então, façam isso. Hoje mesmo, vocês estão fazendo isso daí também, tá? Maicon, coloque aqui. 1, 2, 3, começando. Boa noite, professor. Meu nome é Maicon Talamini da Silva, o meu colega Leonardo de Lara, e o nosso TCC é avaliação de um método para contagem de frequência de estudantes por biometria. Nosso orientador é o professor Rafael Linécio. Eu vou começar apresentando um problema, que no caso é o controle de frequência escolar ser feito ainda em papel. E isso gera o acúmulo de várias listas de presença e também o desgaste físico do professor, né, por causa do peso de ter que ficar carregando nos corredores da faculdade.
E o nosso tema é para resolver esses problemas. A gente tem o auxílio da tecnologia, que a cada dia está mais avançada, mas nas instituições de ensino não são usados a favor dos funcionários. E levando para o lado da sustentabilidade, a gente teria uma economia de papel sulfite significativa. E isso pode ser apenas o primeiro passo para a implantação de uma sala de aula totalmente automatizada. Léo? O nosso objetivo principal com esse trabalho é auxiliar na automação da sala de aula, visando ajudar o professor a apresentar uma aula mais produtiva e incentivar a atualização dos métodos de ensino e de contagem de frequência dos alunos. Vou falar um pouco sobre a biometria agora. A impressão digital é o desenho formado pelas ranhuras presentes nas pontas dos nossos dedos, né? Então, quando impressa em uma superfície lisa, elas são lidas nos picos e nas partes mais fundas. Como cada impressão digital é única, o sensor vai validar a informação e faz o comparativo com a impressão cadastrada, que daí faz nega ou libera o acesso ou o registro da pessoa. O nosso trabalho, nós fizemos a montagem de um protótipo utilizando uma caixa plástica e acoplando nela um leitor biométrico, uma chave de seleção, LEDs indicadores de leitura e ainda lá dentro um Arduino Uno e um cartão de memória, um leitor de cartão de memória com o cartão de memória. Nessa imagem a gente consegue ver a caixa à esquerda, na qual foi feita toda a montagem, a placa Arduino Uno, que foi a que mais se encaixou com o nosso projeto, o leitor biométrico e o módulo de cartão de memória. Nessa próxima imagem aqui, temos o protótipo já montado e aberto, para ser visualizado todos os equipamentos dentro. À esquerda temos o leitor biométrico, os LEDs, ao meio o módulo de cartão de memória com o cartão de memória, na direita a placa Arduino e a chave de seleção. Nessas próximas fotos aqui, temos na esquerda uma foto mostrando bem como foi feita a ligação da bateria externa com o protótipo para fazer a alimentação do protótipo, e na imagem à direita, mostrando bem o leitor biométrico com os dois LEDs. Esse organograma, ele mostra exatamente como funciona o código escrito em linguagem C e gravado dentro do Arduino. O programa executa verificações iniciais sobre a comunicação serial e os dispositivos conectados. Após isso, executa um loop em que espera um comando dado pelo professor do monitor serial do computador conectado. Cada comando ativa um novo loop específico daquela função, que são esses quatro comandos aqui. À direita são o comando 1, o 2, o 3 e o 4, e cada um deles vai puxar um novo loop que agora vão ser explicados em seguida. O cadastro de biometria, que é o primeiro comando. O professor digita no monitor serial o número 1, e após isso será exibida uma mensagem solicitando que seja digitado o nome completo do aluno. E quando isso for feito, será solicitada a posição na lista em que deve ser salvo o cadastro. Por fim, será solicitado que o aluno posicione o dedo sobre o leitor biométrico 2 vezes. Isso acontece porque quanto mais quantidade de vezes for colocado o dedo ali, melhor vai ser a captação e mais confiável a captação da sua impressão digital. Vou falar agora da verifica biometria. No caso, o professor vai digitar no monitor serial o número 2, daí vai pedir para o aluno posicionar o dedo sobre o sensor. Assim que o aluno posiciona, ele vai fazer a leitura, exibe o cadastro e registra a frequência, no caso. Então, se o aluno tiver cadastrado, vai
vai acender o LED verde, vai aparecer o nome do aluno, vai registrar a presença do cartão de memória. Se o aluno não tiver cadastrado ou der algum erro na leitura, ele vai acender o LED vermelho e vai pedir para colocar o dedo novamente no sensor. E essa imagem é como fica a lista de presença salva em Excel, que daí como ela vai salvar no cartão de memória, o cartão de memória vai criar o arquivo em Excel com a lista de presença. A terceira opção, que é a opção verifica banco de dados, vai ser solicitada quando o professor digitar o número 3 no monitor serial. E será exibido uma lista com a sequência completa de todos os alunos que já tiveram as suas impressões digitais cadastradas. Vai ser bem próximo a essa do Excel. Essa do Excel que está aqui na tela é a tela que é o arquivo que vai ser salvo dentro do cartão de memória. Mas no monitor serial vai ser uma imagem bem próxima a essa. Depois no vídeo nós vamos mostrar. E daí, por fim, se o professor digitar o número 4 no monitor serial, é a função apaga banco de dados. Só que não é só digitar o 4 e ele vai apagar, ele ainda tem uma confirmação. Ele vai perguntar se o professor tem certeza que apague, e se o professor digitar o S, no caso vai ser o sim, ele vai apagar todos os arquivos e todas as imagens, todos os cadastros. Ou se ele digitar o N, ele vai cancelar e retorna a função 1. E nessa foto a gente tem o funcionamento dele remoto. A chave está como desabilitada, a chave ali em cima do lado da entrada USB. Na imagem da esquerda, quando foi posicionado o dedo, ele aceitou e a digital estava cadastrada, então o LED verde acendeu. E na imagem da direita, ou ele está com um erro na leitura, ou o aluno não está cadastrado, que no caso ele acende o LED vermelho. Mas podem acontecer ainda algumas falhas nesse projeto. Uma delas é o erro na leitura do cartão de memória ou o cartão mal inserido. Isso acontece porque o cartão de memória pode ter algum problema, pode ter corrompido algum arquivo lá dentro, ou também que o cartão pode estar mal inserido no leitor. E para resolver isso, basta verificar o cartão de memória, ver se ele foi bem inserido e reiniciar o sistema todo para que volte ao início. E também pode acontecer outro erro, que é um erro no sensor biométrico, que essa falha ela pode acontecer porque o sensor biométrico pode não estar bem conectado à placa Arduino. E se acontecer isso, ele vai notificar na tela para o professor que está com erro, assim como o erro anterior, que o sensor biométrico não foi encontrado, e para resolver esse erro, vai simplesmente ser necessário que seja reconectado corretamente todos os pinos do sensor. Vamos falar das hipóteses agora, né? A geração online do registro de presença. No caso, futuramente, né, poderia criar um aplicativo credenciado com o sistema da faculdade que funcionaria parecido com o ambiente virtual, né? Quando o aluno entrasse na matéria, no horário previsto de aula, o app vincularia a digital cadastrada no smartphone e confirmaria a presença do aluno. Se o aluno deixasse o ambiente virtual antes do horário programado, ia contabilizar como uma falta. E a otimização da gente, né, do nosso protótipo, seria montar a nossa própria placa de circuito com os componentes necessários. Assim a gente vai conseguir diminuir o tamanho do protótipo e o custo dele. A conclusão desse trabalho é que nós buscamos construir um protótipo que fosse um sistema seguro, que deixasse o professor e os alunos confortáveis a utilizar, porque é um protótipo que será utilizado no dia a dia. Infelizmente, nós não podemos fazer nenhum teste realmente em sala de aula devido a todos esses problemas que estão acontecendo agora, mas a gente, com os testes que nós conseguimos fazer ali, eu e o Maicon, a gente conseguiu concluir que, mesmo tendo uma construção simples
ele consegue ter um ótimo processamento de dados e um ótimo armazenamento de dados também. E é muito seguro. E agora eu vou mostrar os vídeos do funcionamento do protótipo. Professor, só grava o tempo até aí pra gente, porque no caso, se nós estivesse apresentando, a gente ia mostrar ao vivo, né? Então vai ser o vídeo agora. Só pra gente ter uma base depois. Esse é o funcionamento no cadastro digital. Quando o professor insere a primeira opção, que é o cadastrar digital, depois ele deve escrever o nome do aluno, assim como está sendo feito ali agora, escolher uma posição na qual vai ser gravada, e o aluno deve colocar o dedo no digital. Colocou uma vez, ele vai tirar, colocar o dedo novamente no sensor e pronto. Já está armazenado no cartão SD ali. Agora, esse próximo é o verifica digital, que é para fazer a verificação e armazenar a presença do aluno. Então, o professor digitou ali o número 2, foi muito rápido, mas ele digitou o número 2, agora o aluno vai colocar o dedo no sensor biométrico, ele leu, encontrou ali a posição que está cadastrado o aluno e o nome do aluno. A opção 3, que é a opção de exibir digitais, ele vai mostrar o número de alunos cadastrados e o nome e a lista com todos os alunos e a sua posição na lista também. A opção de apagar o banco de dados. Ele vai solicitar uma confirmação. Se sim, ele vai apagar todo o banco de dados. E agora é o funcionamento remoto do protótipo. Normalmente não vai ter esse monitor serial no funcionamento remoto, porque o computador não vai estar conectado ao protótipo, sim, só a bateria. Então, mas a gente mesmo assim colocamos uma notificação ali dentro para ele exibir no monitor serial. Ele vai ficar repetindo em loop o mesmo loop de verificar digitais. Que é esse aqui que ele já exibiu na tela, encostou o dedo, encontrou o aluno ali, repetiu, colocou o dedo, encontrou outro aluno já e na posição que está o próximo aluno, e nisso ele já vai registrando todos esses dados dentro do cartão de memória. Caso não foi encontrado, ele já vai mostrar aqui também. Porém, quando ele foi encontrado e foi registrado aqui, os dois primeiros, ele acende o LED verde, e no que não foi encontrado, ele acendeu o LED vermelho aqui. E é isso. Professor, só vou mostrar funcionando, se puder fixar eu na tela aí que eu vou abrir a câmera aqui. Estão enxergando bem? Já está ali Sim, o leitor funcionando. Tá, a bateria do lado. Daí a hora que eu colocar o dedo, achou minha digital. E daí quando uma não está cadastrada é o LED vermelho. Pronto? E é isso aí, professor. Pronto. Muito bem. Olha, bem de verdade, gostei. Claro que tem algumas coisinhas para falar, óbvio, né? Vamos voltar lá para o slide 1, gente. Em primeiro lugar, vocês também falaram muito bem, sem problema algum. Gostei muito do slide, tá? Ótimo, maravilhoso. Mas vamos tentar consertar algumas coisas. Vai para o segundo slide. Próximo.
A mesma coisa vocês podem fazer aqui, o que eu já falei lá para a equipe anterior. Ali, quando vocês colocam fonte, só pegar o endereço lá de cima do Google Chrome, copiar e colar aqui embaixo. Deixa num tamanho 10, mais ou menos, 9, 10 e pronto. Próximo slide. Aí eu já começaria, em vez de fazer frases inteiras, eu faria com tópicos, tá? Assim, deixando bem claro, por que dá-se preferência ao tópico? Porque se você coloca um tópico e você fala, você cria uma conexão com quem está ouvindo a tua apresentação. A pessoa que está ouvindo, o cara sabe. O cara não precisa ficar lendo o tempo todo. Então, e vocês sabem, vocês mostraram isso na apresentação. Então, o ideal é que vocês coloquem tópicos, tá? Não coloquem a frase inteira, tá? E o tamanho de letra até pode ser até um pouquinho maior do que está aí, tá? Mas não muito maior do que está aí. Próximo slide. A mesma coisa aí. Aí eu faria uma separação entre objetivo principal. Eu ainda não estou bem de garganta. Objetivo principal e objetivos específicos, tá? Eu ainda faria uma separação aí, tá bom? Se vocês puderem separar, seria bom. Objetivo principal, objetivo central é fazer um equipamento para registro de frequência. Daí, objetivos específicos, incluir o registro de frequência eletrônico na sala de aula, facilitar o acesso. Lembre-se, tem que sempre começar com verbo, tanto objetivo principal quanto específicos, tá? Sempre com verbo. Próximo slide. Aí, de novo, gente, eu até, assim, de novo, coloquem tópicos, tá? Vocês sabem. Vocês falaram aqui, vocês sabem o que é. Então, outra coisa, esse negócio ali, primeiro eu colocaria o grande título, Fundamentação Teórica, mais para cima. Eu colocaria ele mais ou menos na metade daquela coluna vermelha ali, onde que está o número do slide. Estão entendendo? Sim, para cima do 5 ali, então. Tipo, isso. E faria isso para todos os slides, tá? Daí abrir mais o slide. Isso, porque este é o grande título do assunto que está naquela sequência de slides. Não é o assunto do slide. O assunto do slide é biometria. Concordam comigo? Esse slide é biometria. Outra coisa, tirem esse sublinhado aí, pelo amor de Deus. Arreda, Satanás. Arreda. Tirem esse sublinhado. Não, falando sério agora, sublinhado a gente usava no tempo da máquina de escrever, tá? Porque você não tinha outros tipos de letra, tamanho de letra, letra simples, letra mais grossa e tal. Então a gente usava o sublinhado, tá? Isso é do meu tempo, não é do tempo de vocês. Tá? Deixando bem claro. Então, a partir de agora, quando você tiver assim, fundamentação teórica, desenvolvimento, etc., você coloca lá em cima, e daí o título principal do slide é o biometria, do assunto do slide é a biometria, tire todos os sublinhados, todos, e usem mais tópicos em vez de frases inteiras, tá bom? Ok. Próximo slide. Achei magnífico isso daí, magnífico. Pode deixar esse slide do jeito que tá. A única coisa que eu faria, em vez de colocar fonte adaptado de site Escola da Educação, eu pegaria de novo o endereço lá do Google Chrome, lá em cima, que o Google Chrome dá lá em cima, simplesmente copio e colo debaixo da figura. Eu gostei desse efeito que vocês deram de sombra da figura. Ótimo, maravilhoso. Próximo slide. Aí eu colocaria desenvolvimento para cima, né, de novo, e deixaria sempre
homogeneizado em todos os slides isso. E assim, o slide 7 e o slide 8, eles são uma continuação. Só que o slide 7 é a teoria e o slide 8 é a prática. Coloca o slide 8. Então, aí, ó, acho que foi o Léo que falou. Fui eu, professor. O Léo, você falou do slide 8 durante o slide 7. Sim. Foi um errinho ali de passar o próximo. Então, separa, deixa surpresa. Deixa surpresa, não tira a surpresa de quem está assistindo. E outra coisa, coloca o nome de cada um desses equipamentos aqui em cima. O do meu é um Arduino, coloca em cima, tá? Coloca sempre em cima, tá bom? Pode passar para o próximo. Maravilhoso. A única coisa que eu faria nesse slide, desenvolvimento lá para cima, e colocaria um título para essa figura, sem precisar colocar figura 1, figura 2, só um título. Isso daí é o equipamento, o sistema de processamento, sei lá, eu não me lembro mais o que vocês falaram, mas eu colocaria só um título em cima da figura, tá? Próximo. A mesma coisa aí, desenvolvimento vai lá para cima e eu colocaria um título em cima de cada uma dessas figuras. Por exemplo, isso daí é o equipamento XYZ, vista lateral e vista de frente, sei lá, colocaria assim, tá? Ok. Próxima. Este slide é a cara do professor Rafael. Vai dizer que não. Professor, Ele se a gente pediu, falar que foi ele que pediu... Ele pediu um organograma no slide, cara. Eu não entendi. Ele pediu um organograma. Ele queria um organograma na apresentação. Viu como eu conheço? Olha, viram como eu conheço? Pois é, professor. É a cara dele isso daí. É a cara dele isso daí, né? Ótimo. Pode deixar assim o slide, tá? Talvez faria as letras maiores, as caixas maiores. O problema é que o organograma é muito grande. Se vocês fizerem as letras maiores, o organograma vai ficar maior que o slide. Então, vai ter que colocar 4 slides. Não. É melhor deixar assim e pronto. Próximo. De novo, coloca desenvolvimento para cima, cadastro de biometria, tira o sublinhado e esses textos aqui, esses tópicos, coloca numa letra um pouquinho maior, tá? Próximo. A mesma coisa. Próximo. A mesma coisa, tá? Adorei vocês colocarem esse Excel aí. Próximo. A mesma coisa, próximo. A mesma coisa, próximo. A mesma coisa, próximo. Olha, de novo, eu colocaria desenvolvimento lá para cima e eu não colocaria daí um título para a figura, porque o funcionamento remoto, essa expressão que vocês colocaram, já mostra o que a figura quer dizer, tá? Só tira esse sublinhado, senão vocês vão daqui direto para o inferno. Inferno dos TCCs. Ô, louco, professor. Que isso, professor. Próximo. Mesma coisa, ótimo. Próximo. Mesma coisa, próximo. Eu aumentaria o tamanho das letras aí para ocupar melhor o slide ou colocaria uma figura embaixo para ilustrar, para não deixar uma grande parte do slide vazio. Próximo. A mesma coisa aí. Ou eu aumentaria o tamanho de letra, eu distribuiria melhor, ou eu colocaria uma figura. Aliás, conclusão, coloque lá em cima a conclusão, tá? E daí, aumente o tamanho de letra e distribua melhor esse texto
no slide para não dar tantos vazios, tá? Na conclusão, geralmente a gente não coloca nenhuma figura ilustrativa para fixar quem está assistindo a tua apresentação, fixar na conclusão. Porque daí, nesse caso, uma figura puramente ilustrativa pode tirar a atenção sobre as conclusões. E a conclusão é a coisa mais importante. Próximo. Daí as referências, e daí vocês passam o vídeo. Eu fiz o controle do tempo, os slides deram 11 minutos, daí o filminho de vocês, o vídeo de vocês foi de 11 até 14, praticamente assim, 11:00 até 14:00. O vídeo de vocês deu 3 minutos. E daí, mais aquela rápida apresentação do Michael deu mais 30 segundos. Então, eu parei o meu cronômetro em 14:35, tá? Só para vocês saberem. Maravilha, professor. Perfeito. Outra apresentação que eu gostei muito, e se vocês quiserem testar nas minhas aulas próximo ano, quando a gente voltar, podem testar. Deixa eu fazer algumas perguntas agora para vocês. Nossa, caiu alguma coisa aqui em casa, eu vou ter que ir lá ver depois. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Em primeiro lugar, esse equipamento vai sair caro? Não muito, professor. É uma média, dos equipamentos mais ou menos R$150 de equipamentos. A gente comprando tudo pronto, né? A gente não desenvolveu nada. E outra coisa, ele pode ser ligado, ele tem que ser ligado a um computador ou ele vai ser um equipamento próprio totalmente independente? Não, para fazer a primeira programação, né? Que no caso é Sim. Cadastrar todos os alunos, vai ter que ser ligado no computador. Digamos que o professor na primeira aula, ele vai perder a primeira aula para programar, cadastrar todos os alunos presentes. Presentes não, cadastrar todos os alunos. A partir da segunda aula, digamos que ele vai chegar na sala e vai largar o protótipo lá pro primeiro aluno lá em um determinado horário e vai passando de mão em mão, ele continua a aula dele, sem problema nenhum. Daí ele fica independente, o equipamento. Isso, daí por isso que vai ter a bateria daí, né? Tá, ótimo. Daí não precisa estar ligado na tomada. Bom, gente, outra coisa, Lucas e Guilherme, Léo e Maicon, tentem se antecipar as perguntas. Fiquem pensando que tipo de dúvida eles podem ter. E daí já se preparem para a resposta. Vocês não vão conseguir antecipar todas as perguntas, mas tem algumas perguntas que talvez vocês consigam antecipar, tá? As duas equipes estão de parabéns e eu vou falar para vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês. De verdade, tá? Muito orgulho mesmo. Vocês demonstraram isso, me deixaram com orgulho em todas as disciplinas que eu ministrei para vocês e terminaram com chave de ouro. Saibam que vocês são muito bons no que fazem, são muito capazes no que fazem. Vocês podem até ficar nervosos lá no TCC, ficar com um pouco de medo. Não tem problema, isso é até salutar. Mas não deixem que o medo, o nervosismo domine vocês, principalmente porque vocês são bons no que fazem, tá? Se vocês continuarem assim, vão passar. Outra coisa que eu queria falar para vocês, não encanem com notas. Sabe por quê? Eu não sei se vai ser a mesma banca para as duas equipes, mas assim, cada trabalho é um trabalho diferente do outro. Não dá para comparar. Um tirou 10 e outro 9,5. Em primeiro lugar, essa diferença é mínima, as duas são notaças. Mas, segundo lugar, como que você vai comparar dois trabalhos bem diferentes? Né? Um trabalho é com iluminação, o outro é com sensor para fazer frequência de aluno em sala de aula. Não dá para comparar. Então, a nota que a banca vai dar, se for a mesma banca, é a nota para aquele trabalho. É para o outro trabalho, mas não tem como comparar. Então, desencanem com isso,
tá? Por favor. Eu falo isso porque eu vejo alunos que encanam com isso, ficam comparando com os colegas. Estou pouco me lixando com isso. O importante é você fazer um trabalho bom, demonstrar isso, né? E ter sucesso no final. Nota é nota. Eu sempre dou exemplo de um amigo meu, japonês, veio do Japão para o Brasil, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele é muito mais inteligente do que eu, mas muito mais. Eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, para vocês terem uma ideia. Quando ele foi defender o doutorado dele aqui no Brasil, em engenharia florestal, no mesmo lugar onde que eu defendi, ele ganhou conceito B. E eu ganhei conceito A no meu doutorado. Eu pensei, ele defendeu alguns anos antes do que uns 3, 4 anos antes, pelo menos. Ele ganhou o conceito B, daí eu fui falar com ele assim, Masato, você não ficou chateado de B? Ele disse, eu estou pouco me lixando com a nota. Eu vou publicar isso em grandes revistas internacionais. A nota que eu ganhei na defesa de tese de doutorado tanto faz. Então é assim, o importante é vocês fazerem um trabalho bom. E querem saber o que é mais importante ainda do que a nota? É desenvolver esse produto, inclusive de forma comercial. E eu acho que vocês, as duas equipes, deviam ir atrás disso. E eu não estou brincando, não estou puxando saco. Eu compraria os 2 produtos. De verdade, eu compraria. Mas sem dúvida nenhuma. Inclusive, Maicon, Léo, de repente o produto de vocês dá para fazer o seguinte. O aluno entra na faculdade, ele faz a biometria. E daí vai para um sistema onde que vai ligar a biometria do aluno com a matéria que ele está fazendo, né? E daí o professor nem precisa, na primeira aula de cada matéria, ele nem precisa registrar. Ele pode pegar uma biometria geral para todos os cursos e etc. Como é o sistema do TRE, né, das eleições. Essa seria uma ótima solução. E queria dizer mais o seguinte, problema não é a universidade, o problema é colégio. Colégio, eu acho que o equipamento de vocês vai ser muito mais importante para colégios, tá? Porque colégio, normalmente, o professor tem 50 minutos para dar aula e fazer uma chamada com 50 alunos em sala de aula, 40 alunos em sala de aula. Minha esposa é professora de colégio. E ela fala, eu gasto metade da aula fazendo chamada. O que pode ter em sala... Agora, passar em sala de aula no colégio, equipamento, eles vão quebrar, né? O que pode ter é na entrada. O aluno entra, já coloca a digital dele. Entra, coloca a digital dele. E o equipamento fica ali na entrada. Eu acho que é uma ótima solução. Gente, eu vou comprar o produto de vocês, das duas equipes. Já está definida. Agora é problema de vocês se virem para fazer isso comercial, tá? Porque eu vou ser o primeiro cliente das duas equipes. Oh, valeu, professor. Apesar do maravilha, nervosismo aí, cara, valeu a pena a apresentação. Eu vou, como está gravando, eu espero colocar hoje, ou no máximo amanhã cedinho, até às 7 ou 8 horas da manhã, já está no portal, tá? Sigam essas instruções que eu dei para vocês. É claro que eu tenho uma maneira de ver uma apresentação, outro professor pode ter outra maneira, mas essas dicas que eu dei para vocês servem em praticamente para qualquer professor, para qualquer observador, tá? Para qualquer espectador, para melhorar para quem está vendo a apresentação de vocês. Gente, só para terminar, a semana que vem começam as provas, né? A partir de terça-feira. A prova de vocês vai ter 10 questões e vai valer 5. Todo mundo entregou o trabalho? Tem até as 23 horas e 59 minutos de hoje para entregar o trabalho. O trabalho vai valer 3. E daí vocês têm a avaliação multidisciplinar, né? Não tiveram PI, né?
Me parece que não tiveram PI, só avaliação multidisciplinar, é isso? Só avaliação, Isso, só, professor, professor. isso. E a avaliação vale 2, as informações que eu tive, tá? Então, a prova vale 5, o trabalho 3 e a avaliação multidisciplinar 2. Eu até recebi já os resultados da avaliação, só que eu ainda nem vi, tá? À medida que vocês forem terminando a prova, por exemplo, na terça-feira, todo mundo termina a prova, eu vou todo dia acompanhar. Quando uma turma minha tiver todo mundo respondido a prova, daí eu já vou lançar a nota, tá? Eu não vou esperar até o último dia das provas. Então, se a turma de vocês, terça ou quarta-feira da semana que vem, todo mundo já fez a minha prova, eu já vou lançar a nota logo em seguida, tá? Porque eu tenho 7 turmas, eu não posso ficar esperando tudo para fazer em um dia só. Vai ter tempo, professor, da prova? A princípio eu não programei tempo, tá? Não, ninguém falou nas coordenações, eu não programei tempo. Mas vocês vão tirar de letra, gente. Não tenho nem dúvida disso daí, tá? Quem ficar de exame final vai pagar um carro novo para mim. Não, tô brincando. Eu tinha um professor que fazia isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho plena confiança que vocês são bons. Pronto. Sem crise nenhuma. Se por acaso alguém ficar de exame final, os exames finais começam, acho que dia 9, se eu não me engano, são 10 questões, daí a prova de exame final vale 10, né? Daí tem aquelas regrinhas lá, vocês têm que tirar no mínimo 6 no exame final, né? Gente, eu agradeço a presença e a paciência de vocês comigo esse semestre, principalmente porque eu tive que começar do zero, como dar aula, né? Eu estava acostumado em aula presencial e tive que mudar para aula remota. Em agosto, final de julho, começo de agosto, a gente iniciou com o Google Meet. Semestre passado eu estava fazendo com o Zoom, tive que me adaptar ao Google Meet, mas eu acho que a gente se entendeu bem durante o semestre. Eu acho que não teve grandes problemas em relação à nossa disciplina. Eu espero, assim, nessa disciplina, como nas outras que eu lecionei para vocês, eu espero que eu tenha contribuído para o crescimento, para a evolução, para o treinamento cada vez maior do raciocínio de vocês, tá? Vocês estão se formando agora. A gente não vai mais se ver, pelo menos não em sala de aula, né? Eu desejo de coração, gente, depois desse tempo todo, eu desejo de coração que vocês todos tenham o maior sucesso do mundo. Vocês merecem e vocês são bons. Não esqueçam de estudar sempre. Vocês podem ter feito uma faculdade ótima, maravilhosa, estudado bastante, mas ninguém, nem em Harvard, se aprende tudo durante a faculdade. Sempre estudem cada vez mais. Peguem artigos científicos, revistas técnicas, sites técnicos, estejam por dentro dos equipamentos novos, das tecnologias novas. Sempre estudem cada vez mais. E tem um negócio muito importante, e eu quero o compromisso de vocês para isso. Sejam profissionais éticos, tá? Contribuam para a sociedade. É claro que cada um quer ganhar bastante dinheiro, é maravilhoso isso, mas mesmo ganhando muito dinheiro, eu posso ser uma pessoa ética e um profissional ético. O Brasil está precisando tanto disso, gente. Tanto de pessoas, de profissionais de alto nível e profissionais éticos. Vocês veem todos os dias os problemas que a gente passa, né? De corrupção, ladroagem, sem vergonhice e etc. Vamos ser éticos, tá? Eu acho que se cada um fazer a sua parte, o Brasil vai melhorar muito. E vocês são parte integrante disso tudo, tá? Eu queria que vocês, daqui 10 anos, se vocês não se lembrassem de mais nada do que o professor Klaus ensinou nas, sei lá, 3, 4, 5 disciplinas que eu lecionei para vocês, que eu ministrei para vocês,
eu queria que vocês se lembrassem pelo menos disso, em serem profissionais éticos. Dinheiro é bom, gente, é ótimo, é maravilhoso, fantástico, eu adoro dinheiro. Mas tem algo mais importante do que isso, por incrível que pareça, tá? Então pensem nisso. Pautem a vida pessoal e profissional de vocês nisso, estudando sempre e sejam éticos. Tenham empatia com as pessoas, tenham amor às pessoas. E daí vocês vão encontrar o lugar de vocês na sociedade, se já não encontraram, é óbvio, né? Vão encontrar o lugar de vocês na sociedade e vão ser partes muito, muito importantes dessa sociedade, tá? Ensinem as pessoas em volta de vocês. Não precisa ser professor com cargo de professor, mas ensinem as pessoas, conduzam as pessoas. Vocês foram privilegiados de terem ensino superior. Não são muitos que tem aqui no Brasil, não, viu, gente? Agora vocês têm uma responsabilidade ainda maior dentro da sociedade. Vocês vão muito bem no sábado. Eu tenho certeza absoluta disso. Vocês vão dar conta. Vocês vão fazer um show no sábado. Mas continuem isso para toda a vida de vocês. Tá bom, gente? Eu agradeço a paciência de vocês, tá? Do Klaus chato, certinho, né? O Klaus é assim. Bom, mas eu sou engenheiro, que nem vocês, né? Engenheiro ainda meio alemão, né? Piorou a situação, né? Engenheiro e meio alemão, poxa vida, que encontro isso daí, que encontro ruim isso daí. Mas eu agradeço a presença de vocês e queria me colocar à disposição, mesmo depois, Michael, mesmo depois de vocês formados, eu sempre brinco, né, que esse é o serviço pós-venda, estejam à disposição. Eu estou à disposição de vocês. Pode vir conversar, pode vir contar as conquistas que vocês vão ter, né? Isso me deixa muito feliz. Eu sou daqueles professores que quero ver meus alunos, assim, famosos, ricos, com muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. Esse é o meu papel dentro da sociedade, é ajudar vocês a chegarem lá, tá? Vocês são, depois da minha família, é lógico, vocês são a coisa mais importante que eu poderia ter na minha vida, tá? Lembrem-se sempre disso, tá certo, pessoal? Boa, professor. Porra, Vou chorar aqui, professor. Caramba. Aí você pega emocional, hein, professor? Nossa Senhora. Acertou aqui no coraçãozinho. Então, para acabar um pouco com isso, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, que hoje ainda tem, tá? Semana que vem não tem mais, mas essa semana ainda tem atividade de frequência. Eu não posso esquecer, professor. Principalmente você. Também, Léo. É isso daí, gente. Então, olha, tudo de bom para vocês, de coração mesmo, de verdade. Eu desejo tudo de bom e me coloco à disposição sempre. Tá bom? Sucesso no sábado. E me mandem notícias de como vocês foram no sábado, tá? Beleza, professor. Tá bom, professor. Valeu pela força. A gente que agradece, professor. Agradecemos, professor. Em dobro, pelo ensinamento aí. Muito obrigado por tudo, professor. De verdade. Eu que agradeço a presença de vocês e a paciência que vocês tiveram comigo e a vontade que vocês tiveram de aprender. Isso é o principal de tudo. Gente, até lá, então. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Até mais, professor. Tudo de bom para você. Tchau, tchau, professor. Também, gente. Tudo de bom no sábado.